Então, bem-vindos a todos que estão aqui e que estarão assistindo posteriormente essa gravação. Muito bem-vindos. Ah, vim falar sobre a lua cheia. Essa lua cheia está meio sem palavras, né? Tá mais para a gente ficar assim, só contemplando. Está muito linda essa lua, mas a lua a seguir, a lua cheia a seguir do Navaratri é sempre muito esplêndida. Ela é cheia de néctar dos deuses. Diz que a lua cheia é assim, né? A lua cheia ela fica abarrotada do néctar de Amrita, né? Que ela absorve dos raios solares, e aí ela pega esse néctar, a maior parte desse néctar ela distribui para os deuses, porque é o néctar da imortalidade. Aí sobra um tantinho assim, lá no fundo do tacho, sobra um tantinho, e aí ela vai nutrir os vegetais, né? Os vegetais que a gente usa para alimentação e também os vegetais que são as plantas medicinais. Então, ela vai alimentar todo mundo. Mas para os seres humanos é através dos vegetais e através dos, das plantas medicinais. Agora, esta lua especificamente, de hoje, né? Porque o auge dela vai ser amanhã cedo, às 8h26 da manhã. Vai ser o auge, mas é dia, né? Como ela está no lado oposto do Sol, então nesse horário mesmo, aqui, pelo menos onde nós estamos no hemisfério sul, não vai dar para ver. Mas ela já entrou na lua cheia, já estamos dentro da lua cheia. E essa lua, especificamente essa, ela é dotada de uma quantidade de luz é, mais intensificada, né? Se chama Kala. Tem muitas formas. A palavra Kala tem muitos significados, né? Porque tem, no sânscrito tem Kala sem acento. Tem Kala com acento nos dois A's. Tem Kala com acento no primeiro e tem Kala com acento só no segundo A. E aí, só por conta desses acentos, a palavra tem um outro sentido. Então, esse Kala, que é usado como uma contagem da Lua, o máximo que ela atinge é 16 pontos. Então, por isso se diz que essa Lua, após esse Navaratri do segundo semestre, é a Lua de Krishna, porque Krishna é um avatar que também veio com 16 graus de Kala. Por isso ele é considerado o avatar de Vishnu, mais dotado de Vishnu do que qualquer outro avatar. Usa-se também o termo de Amsa, outro termo se usa também Amsa. Então, por isso ele é conhecido como o avatar pleno, o avatar completo, né? Krishnastu Bhagavan Svayam. Krishnastu Bhagavan Svayam. Este Krishna, ele é o Supremo Senhor, porque é Vishnu com todas as suas potências, né? As escalas são potências, inclusive potências femininas, né? E aí, na noite da lua cheia após o Navaratri, a seguir do Navaratri, essa lua é quando acontece, para quem já esteve na Índia, e principalmente esteve em Vrindavana, existe um lugar lá chamado Sevakundja, porque algumas pessoas acham que Vrindavana é o lugar onde Krishna nasceu. Não, o aparecimento dele foi em Mathura, que é antes de chegar em Vrindavana, e por conta de ter sido Está bien. Hoy día escuché la radio. Bueno, de los que están viniendo. por conta de que havia uma perseguição, toda uma
estratégia para que ele fosse assassinado assim que nascesse. Então, ele foi levado pelo próprio pai, num esquema noturno, numa região chamada Gokula, onde ele viveu até 5 anos. Depois, todo, toda a população daquela região se mudou, né? Se mudou e foi mais para cima, mais para o norte, numa região chamada Nandagaon. E então aí foi o Mathura onde ele nasceu, Gokula onde ele ficou até 5 anos, e Nandagaon onde ele esteve até ir embora. Ele foi embora mais ou menos entre 13 e 16 anos. Ele vai embora porque ele tinha outros negócios, outros assuntos para resolver, que a idade dele já exigia. E nessa fase de Nandagaon dele, né, somente entre, entre os 9, 13 anos, havia então essa brincadeira, essa lila transcendental de se encontrar com as golpes, que eram as donzelas de Vrindavana, se encontrar com elas para uma dança noturna ao longo da noite, no centro da floresta. Então, esse lugar exatamente onde a dança ocorria era Vrindavana. Então, Vrindavana é o lugar da Rasa Dança. E Sevakundja é, dentro de Vrindavana, o lugar exato da Rasa Dança. Né? Então, essa noite desse Navaratri do segundo semestre, essa lua cheia que vem a seguir desse Navaratri do segundo semestre, é a lua cheia da Rasa Dança. Rasa. Rasa tem vários significados. Rasa pode ser desde uma ambrosia, um néctar. Rasa pode significar também uma experiência de deleite, de êxtase divino. Rasa também pode significar um tipo específico de humor, que aí, no caso, se chama humor de Madhurya. Madhurya literalmente significa doçura. Então, é a experiência da doçura, de um humor de doçura numa lila, né? Numa brincadeira, numa dinâmica de dança conjugal. Então, se diz que nessa noite, como são 108 donzelas para um só dançar com todas, então Krishna se multiplica em 108. Então, são 108 Krishnas, cada um com uma das 108 golpes. Então, é uma lila que é descrita no Bhagavad Purana de uma maneira incomparável, belíssima, mas também muitos outros poetas, muitos outros grandes devotos ao longo dos milênios cantou, poetizou, escreveu, descreveu, né? Porque eles entravam também nesse samadhi, entravam também nessa experiência, né, de doçura, de amor, em doçura, doce amor, né? Por isso essa raça, esse sabor doce, estático, melodioso e também é de deleite extremo, espiritual. Tentei explicar, porque é algo que está muito, muito, muito além da nossa capacidade de entender no nível intelectual, racional, né? É o que a gente pode, assim, sentir, né? É mais do que um sentimento, é uma percepção muito refinada. Então, essa noite, ela essa lua cheia de hoje, né? Ela tem esse aspecto muito, muito espiritualizado. E aí, indo para a astronomia, como a lua está, né? Como essa lua cheia está acontecendo? Ela está acontecendo bem na passagem entre duas constelações. Ela está ali bem no ponto do meio, entre duas constelações.
que é a constelação dos peixes e a constelação do carneiro. Né? E o auge dela é já na constelação do carneiro, mas tipo assim, 0 graus. Né? Então, 30 graus de peixes é igual a 0 graus de Áries, 0 graus de Áries é 30 graus de peixe. Então, é realmente onde acontece a junção. E esse lugar, quando esse ponto, né, de encontro entre duas constelações, quando uma é de água e a outra é de fogo, que é o caso, peixes, água, Áries, o carneiro, né, fogo, tem um nome, que é Gandanta. O nome é Gandanta. Gandanta significa a ponta final de um nó. Né? Você vai dar um nó em alguma coisa, aquela pontinha que fica sobrando se chama Gandanta. Ou simplesmente junção. Gandanta também pode significar uma junção. Né? E ao mesmo tempo que é uma junção, você também pode fazer esse nó, e aí esse nó se torna uma disjunção. Principalmente aí entre peixes e ares, porque o grupo das 12 constelações, a gente tem essa ideia, né? Começa por Ares e termina lá em peixes, né? Então, peixes para Ares podemos dizer, é o fim e o começo. É o fim e é o começo, né? É onde tudo termina exatamente onde tudo termina, é onde tudo começa. Então, uma lua cheia que está trazendo muita luz, que a gente tem que entender assim. A lua, ela é um satélite do planeta Terra. Então, de tudo que a gente vê no céu, estrelas e planetas e o próprio Sol, não há ninguém mais perto do planeta Terra do que a Lua. Ela é a mais próxima de nós, né? E há uma diferença enorme entre o Sol e a Lua. Mas, ao mesmo tempo, eles formam um casal, formam um par. O Sol brilha de dia, a luz do Sol é quente, né? Por exemplo, há uma relação na alquimia do ouro com o Sol e da prata com a Lua. A luz da Lua é fria, a Lua ilumina durante a noite. Ela pode até aparecer durante o dia, mas ela não está iluminando. Quem está iluminando é o Sol. Mas na Lua, principalmente na fase crescente, cheia e alguns dias mais depois da cheia, a gente tem a noite muito iluminada, né? Aqui que eu estou no meio do mato, e aí quando apaga a luz de casa fica tudo um breu, a luz da lua cheia é como se fosse um sol à noite, né? Como tudo fica clarinho, né? E nesse momento que ela então está nutrindo os vegetais, né? Nutrindo as plantas medicinais. É nesse momento que ela está iluminando tudo. Então, se considera até que uma prática que se faz dessa lua é deixar um vasilhame de água do lado de fora, recebendo os raios da lua. Porque como ela está surgindo no leste, a lua cheia está... O que é a lua cheia? A lua cheia ela está exatamente em oposição do Sol. Então, assim como o Sol está se pondo no oeste, a lua cheia está surgindo no leste. Aqui, por exemplo, ela ainda está no leste para mim, né? Já teve mais alinhada ao leste, agora está subindo. Ela está exatamente aqui assim, diante de mim. E aí, é, depois ela vai subindo, subindo, subindo. Quando chegar meia-noite, ela vai estar no topo. E depois de meia-noite, ela vai começar a ir na direção do oeste. Então, ela ilumina a noite inteira, a lua cheia. Então, por isso, colocar um vasilhame com água do lado de fora. O pessoal às vezes fica com medo que pegue poeira, que pegue um bicho possa pousar, alguma coisa. Então, pode colocar assim, tipo um véuzinho por cima, assim, da água, para proteger dessas. Aí coloca um véuzinho por cima, né?
um vasilhame transparente, se possível, coloca água e um filozinho por cima, para não entrar insetos, essas coisas. Para a lua cheia, porque essa água ela vai ficar, então, cheia desse ambrósia, né? Ou amrita, que é o néctar da imortalidade. Amrita, a palavra amrita literalmente significa sem morte, onde não há morte. Então, como a existência ela é infinita, né? A gente tem essa concepção de que a existência é finita, que ela termina quando a gente morre, mas o que morre é apenas o corpo. A existência, ela é eterna. O corpo morre, mas a existência continua. Então, a noção de a imortalidade nada mais é que uma noção, né? Uma noção desta imortalidade. Ter noção de que a existência ela é eterna. Cada um de nós é eterno. Então, ter essa noção é um primeiro passo para se chegar na realização disso. A realização da nossa imortalidade. Vai, Patrícia, tá gravando, tá? Tá gravando sim, desde o comecinho. É, e aí, quando a lua cheia acontece, como essa noite, né? Entre peixes e Áries, que são constelações, constelação dos peixes, constelação do carneiro, constelação do Áries, que é regido por Marte. E Áries é o lugar da exaltação do Sol e do domicílio do planeta Marte. Então, de acordo com Prihat Parasharahora, o planeta Marte, ele é a morada dentro desse sistema solar, dentro desse sistema planetário que nós vivemos. O planeta Marte, ele é a morada de um avatar chamado Narasimha, Narasimha Deva, que é um avatar que vem numa forma metade leão, metade pessoa. Da metade para cima, pessoa, metade para baixo, ele é um leão. Mas ele tem garras nas mãos, como de um leão. Tem face de leão. Então, Narasimha Deva, que quer dizer Deus, né? Deus Narasimha, este avatar, todo avatar ele vem com um propósito. E o propósito do Narasimha é a destituir, destituir dentro de nós o nosso aspecto imperativo, que deseja ser o centro de tudo e o controle de todas as coisas. E caso isso não aconteça, fica muito irado, fica muito bravo, fica muito frustrado, fica muito nervoso, fica muito alterado, né? Porque é a ilusão de que estamos aqui para ser servidos e não para servir. Então, Narasimhadeva, ele vem para destituir este autoconceito, nos destituir deste autoconceito, de qualquer tipo de violência, seja por ação, palavra ou por pensamento. Já no caso de peixes, cujo regente é Júpiter, Júpiter, ele é chamado de guru, né? Guru, ele é o mestre, né? E mestre, o conceito de mestre, o conceito de guru, é quando a gente alcança esse estágio que conseguimos ver, perceber que tudo tem algo a nos ensinar.
Tudo e todos têm algo a nos ensinar o tempo inteiro. Inclusive as circunstâncias também têm algo a nos ensinar. As experiências têm algo a nos ensinar, né? Então, essa percepção de que Guru, ele é onipresente. Mas entre os avatares, Júpiter, ele é o avatar chamado Vamanadeva, é a morada de Vamanadeva, que é um avatar de Vishnu que vem como se fosse um pequeno garotinho, que além de ser um pequeno garotinho, ele também é um anão. Então, ele é muito miudinho. E ele tem um propósito, todo avatar tem seu propósito. E o propósito de Vamanadeva é para que a gente tome a consciência da, da onipresença, da onisciência, da onipotência de Deus. Esses três fatores. E quanto nós somos piquititinhos, né? Mas, ao mesmo tempo, somos piquititinhos, mas quando alcançamos esta consciência, podemos fazer coisas imensas. Podemos transformar o mundo. Mas há uma grande resistência dessa aceitação, né? Então, essa lua cheia, ela está aí dentro desse parâmetro, né? Entre peixes e entre ares. Entre o oceano, né? Que é onde tudo deságua no final, né? Todos os rios desaguam nas águas do oceano. E o carneiro, que traz esse aspecto do fogo inicial, né? A primeira centelha de fogo quando foi acesa. E isso tudo mudou toda uma realidade. Aí, depois de tantas descobertas, né? Inventaram a luz, inventaram isso, inventaram aquilo. Isso, sempre quando inventam alguma coisa assim, ímpar, única, incomparável, está ligado a Áries, o carneiro. Porque o simbolismo do carneiro é que ele é o fogo inicial. Então, que também acende a nossa visão, né? Para poder ver aquilo que a gente passa batido e não percebe. Eu vou compartilhar aqui com vocês o mapa da lua cheia. Vocês vão ver aqui o horário direitinho. 17 de outubro de 2024, quinta-feira, às 8h26 da manhã. Aqui está como Rio de Janeiro, tá? Então, se a pessoa estiver em outro lugar, com outro fuso horário e tudo mais, aí tem que fazer a conversão, né? Da hora. Então, vai ser nesse momento aí que a Lua vai chegar no auge. A gente pode ver aqui a Lua a 0 graus de Áries e o Sol a 0 graus de Libra, porque o auge da Lua cheia é no exato momento que a Lua e o Sol estão em exata oposição. Áries e Libra são opostos, 0 graus de um lado, 0 graus do outro, exata oposição entre Sol e Lua, e assim é a Lua cheia, né? Enquanto nakshatras, tanto que eu coloquei antes de começar a gravação, eu coloquei o mantra para vocês, para a gente ouvir aqui, todos nós ouvirmos juntos, meditar, né? Reverenciar através do mantra do nakshatra Ashwini, que é o nakshatra, a mansão lunar, a residência da lua, quer dizer, a lua está residindo, né? Nesse nakshatra. Agora, no horário que nós estamos, ela ainda está em Revati. Ainda vai demorar um pouquinho para a gente dizer, ah, não, agora ela está em Ashwini mesmo, né? Tanto que o Pada da Lua em Ashwini é Pada 1, no horário do auge da Lua cheia, a Lua vai estar em Pada 1. Então, antes dessa Lua cheia, vamos dizer até mais 8 da manhã, um pouco, talvez um pouco antes, Revati. E Revati assim como Peixes é a última constelação, Revati é o último nakshatra.
Ele ocupa os últimos 13 graus e 20 da constelação de Peixes. Irevati é especificamente uma estrela somente, uma única estrela, que na astronomia ela é conhecida como Zeta Piscium. As estrelas dentro das constelações, elas são, ah, classificadas de acordo com a grandeza delas, né? E aí usam esses nomes. Quanto maior a grandeza é uma alfa, a segunda grandeza é beta, e aí vai, delta, gama, até chegar em Zeta Piscium, que é a estrela que tem a menor visibilidade entre todas as estrelas que compõem uma constelação específica. No caso, a constelação de Peixes, eu sempre repito isso para vocês, há uma questão na constelação de Peixes que difere ela das outras 11 constelações, que é o fato de que a constelação de Peixes ela é constituída de estrelas de todas de baixa visibilidade. Por isso que são os peixes, é como se a gente estivesse olhando através da água. Então, estrelas de baixa visibilidade. Sendo que Zeta Pício, entre todas essas de baixa visibilidade, ela é de mais baixa visibilidade de todas. E essa é Erevati. A palavra Erevati significa riquezas. Só que as riquezas de Erevati são as riquezas espirituais. Aquelas que, para a gente poder acessar, é necessário fazer um mergulho profundo dentro de si mesmo, né? Essa estrela ela é regida por um devata chamado Pusham, que é representado como um deus pastor que conduz suas ovelhas. E um dos símbolos de Erebas é uma flauta, né? Então a gente sabe que o Senhor Krishna, ele antes de se retornar para o seu lugar de monarca, Krishna foi um monarca. Antes disso, ele era apenas um pastorzinho que conduzia os bezerros. Não os touros, os bois, as vacas, os bezerros. Então, se alguém já pôde ver aquela imagem linda, se alguém puder colocar essa imagem, acho que vai ser difícil, porque são muitos grupos, né? Aquela imagem linda de Krishna abraçado a um bezerro, não? Esse é o pastorzinho que toca a flauta. Quando Krishna vai cumprir o propósito dele como monarca, ele deixa a flauta, ele deixa o pastoreio, tudo para trás, né? Porque é através da monarquia que ele chega até Arjuna, que inclusive é seu primo, e pode então falar Bhagavad Gita, que é a grande riqueza, né? A grande relíquia que nós temos. E podemos, imagina, hoje a gente ainda pode ler Bhagavad Gita, uma literatura de 5.000 anos nós podemos ler hoje. Graças a quem? Aos mestres. Não deixaram que essa riqueza se dissipasse, se perdesse. Então, isso é Zeta Pício. Todos os mestres mantiveram acesa a luz da Gita, da Bhagavad Gita, dando prioridade a isso. Porque não existe maior tratado de autoconhecimento do que esse. Não existe. Ali está sendo descrito com todas as letras, sem interpretações e nada. Com todas as letras, quem somos e como é a nossa natureza. E como é essa natureza que somos. Então, esse é o Devata, Puxam, que é um dos Adityas, né? É um dos filhos da deusa Aditi, é um dos filhos da Via Láctea, que é a nossa galáxia. E é regido por Mercúrio também. Revati. Ashwini, que é onde a Lua vai estar efetivamente no auge da Lua cheia, né? Que vai ser às 8h26, vocês estavam vendo aqui, ó, Ashwini. Ashwini é
A mansão lunar, ou nakshatra, ou estância lunar, ou residência da Lua, ou asterismo lunar, tem vários nomes, é a mesma coisa. São os primeiros 13 graus e 20 minutos diários. É um par de estrelas. Estão bem ali, porque a constelação do Carneiro é um carneiro com aquele chifre, assim, enrolado assim. E não é o carneiro Ares, ele não é, não é uma ovelhinha, tá? O carneiro Ares é um carneiro. O carneiro, ele é um animal selvagem e muito violento. Só que esse par de estrelas que formam o Nakshatra Ashwini são representados por dois seres celestiais chamados deuses Ashwinis, são deuses médicos. Eles são descritos assim, como deuses que cruzam, são dois deuses numa carruagem dourada que cruzam os céus, derramando bênçãos e milagres para todos. Então, se a gente pensar na lua cheia, né, que ela traz então a medicina da cura, dos, a cura do nosso esquecimento de quem somos, devido à identificação corpórea, devido à identificação terrena. Nós esquecemos quem de fato somos. Então, essa medicina que que a lua produz nesta lua cheia em especial, esse amrita, né, esse néctar, está sendo trazido pelos deuses Ashwinis. São os pais da medicina. São conhecidos como aqueles que ensinam à humanidade a cura através das ervas. Não? Então, eles são os patronos do Ayurveda, da medicina Ayurveda, que é uma medicina que está completamente em conexão com as leis naturais, reconhecendo o ser humano como um ser natural. E por isso, somente através do natural, ele se recupera, ele se restaura, ele pode ter vida longa, ele pode ter sanidade, ele pode ter lucidez, pode ser uma pessoa plena. A palavra Ayur, literalmente, é muito traduzido como vida, né? Ayurveda, a ciência da vida. Mas a palavra Ayur, literalmente, significa longevo, ou longevo, é longevidade. Ayur é uma forma de medir. Então, uma medicina que propõe uma vida longa, né? Que a gente não possa terminar a nossa vida de uma maneira inconclusiva. Ela ser interrompida no meio do caminho, 40 e poucos anos, 30 e poucos anos, 20 e poucos anos, 40, 50 e poucos anos, mas que possa ter uma vida longa. Só que é para ter uma vida longa, lúcida. A tendência é, conforme a gente vai ficando velhinho, é perdendo a lucidez, né? Aí o Veda, então, vem ensinar como não perder essa lucidez, essa luz. E para quê não perder a lucidez? Para que a gente possa deixar este corpo com a consciência clara. Morrer consciente, consciente. Por quê? Porque Krishna diz na Bhagavad Gita, o estado de consciência que você estiver na hora da morte determina a sua próxima vida. Então, se uma pessoa morre doente, ela vai nascer na próxima vida doente. Né? Se a pessoa morre com raiva, ela, na próxima vida ela vai nascer ou com raiva num ambiente muito raivoso. Entende? Assim? Então, as Ashwinis são esses dois deuses solares, filhos do Deus do Sol. E eles têm também uma questão assim de emergencial, né? Eles são pronto-socorro, eles
Eles estão montados em cavalos. A imagem dos Ashwinis, eles estão montados em cavalos, em movimento, porque eles estão indo onde precisa de socorro, onde precisa de ajuda. Eles também são muito protetores e eles também renovam nossas esperanças. Os deuses Ashwinis são filhos do deus do Sol, que nascem depois de Saturno. Quando aquela história que eu contei, algumas pessoas podem ter ouvido, eu contei essa história, agora eu já não lembro se foi no Charada Navaratra, se foi no Shani Mahatmya. Estou lembrado. Acho que foi no o último Shani Mahatmya, que explicando o nascimento, por que que Saturno é filho do Sol, né? Então, existe uma história que conta sobre isso. E aí, o Surya, depois que descobre que a sua esposa original, que é o amanhecer, a esposa original do Deus do Sol é o amanhecer. Ela tinha fugido, ele vai atrás dela, vai procurar ela e acha. E quando encontra ela, da união dos dois, nascem os deuses Ashwinis. Por isso que eles são chamados de filhos do Deus do Sol, os gêmeos, deus solares, gêmeos, e que são médicos, fazem a cura, trazem também a esperança, eles trazem a certeza de que depois da noite vem o dia e depois da morte vem a vida, porque a existência é eterna. Então, é uma lua cheia que ela está simplesmente, porque assim é que o universo funciona, em constante sintonia, né? E numa sequência, né, de acordo. Então, nós tivemos na lua nova passada o eclipse solar. Já no dia seguinte, iniciamos as 9 noites do Navaratri. Depois, na 10º dia pela manhã, nós celebramos Durga, né, a grande vitória da deusa. Depois tivemos o Ekadasi, que caiu num domingo. E agora nós estamos diante da lua cheia, fruto do Navaratri, de tudo isso que procuramos seguir. Então, ela está abençoando toda a nossa dedicação, todo o nosso compromisso, tudo que a gente se dispôs a fazer, o nosso voto, a nossa intenção, os nossos pedidos. A lua cheia vem agora trazer a confirmação, através deste Nakshatra Shini. E vem confirmar, por ser ainda em peixes, porque só um pouquinho antes das 8, umas 7h30, acredito que a lua chega em Ashwini, ou depois disso. Antes, o tempo inteiro ela está em Revati, que vem confirmar que a espiritualidade vem primeiro, e não por último. Peixes, ele representa a espiritualidade. Existe uma história muito bela sobre a constelação de peixes nos Puranas, que envolve inclusive um outro avatar, que é o avatar de peixe, avatar como um peixe. Vishnu vem como um peixe, um avatar de peixes. E como um peixe, né, que se chama Matsya. Matsya Avatar. Matsya, Matsya Avatar. É um avatar de Vishnu, é o primeiro avatar de Vishnu. É Matsya Avatar, que é uma história muito bela de um rei que, chamado Satyavrata, que significa aquele do voto verdadeiro, Satyavrata, aquele do voto verdadeiro. Ele, então, fez um voto tão severo de jejum que isso acabou afetando a saúde dele, ele ficou acamado e não conseguia recobrar, não conseguia se levantar mais. Como ele era um rei super amado, super querido por todos, não só em seu reino, até pelos outros reinos, famoso, aclamado, um rei, é, um rei generoso. Então, todos sofriam por ele estar assim, né? E aí, um belo dia, um sábio muito famoso, chamado Narada,
ele, Brahmaputra, filho de Brahma, ele vem visitar o reino de Satyavrata. E aí se aproxima de Satyavrata e fala, Satyavrata, você está aí deitado. Aí ele falou, estou muito fraco, muito fraco. Não, 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 não. Não adianta ficar aí que você não vai, assim você não vai melhorar. Você se levanta, fica de pé, caminha para fora do seu reino e adentra a floresta. Aí você vai melhorar. Então, com o restinho de forças que o rei tinha, né, descalço, do jeito que estava, meio que se arrastando, ele conseguiu sair do reino e entrar na floresta. Conforme ele avançava na floresta, ele ia ficando cada vez, se sentindo cada vez melhor, bem gradativamente. Ele ia melhorando, melhorando, se sentindo melhor, se sentindo renovado, se sentindo mais jovem, se sentindo mais tranquilo, completamente despreocupado, assim. No começo ele até ficava preocupado, assim, ai, meu reino, minha família, que serão dele. Mas depois tudo isso foi passando, ele foi ficando bem, na paz de Deus. E aí ele achou um lugar muito lindo na floresta, na beira de um lago. E ali ele resolveu fazer o assentamento dele. E todo dia, bem de manhã, bem cedinho, ele entrava no lago para fazer as oblações, né? Porque a história dele era com o elemento água, né? Então ele pegava a água do lago, oferecia para o alto e despejava para o lago de novo. Fazia isso 3 vezes. Quem já foi ao Rio Ganges sabe que os indianos eles fazem assim, né? Eles pegam a água, né? Oferece para o alto e despeja de volta para o Rio Ganges. E aí, uma vez que ele fez isso, ele percebeu que na hora que ele ia jogar de volta, viu um peixinho pequenininho, brilhante, muito especial. E aí ele viu, não vou jogar esse peixinho fora de volta na água. Eu vou guardar ele em algum lugar. Então aí ele pegou uma casca de fruta ali, um pouquinho de água, botou o peixinho. Mas ele reparava que o peixinho crescia, então ele tinha que arrumar sempre uma coisa maior, uma caçamba maior, uma coisa maior para o peixinho, né? E aí o peixinho parava de crescer, ele tinha que arrumar um lugar maior, ele cavou um buraco na terra, e o peixe crescia, até que ele resolveu pegar o peixe e jogar de volta no lago. O peixe já estava de tamanho, né? Aí uma bela manhã ele acorda, quando ele olha para o lago, o peixe estava do tamanho do lago. E é o que ele fez, nossa, ele vai morrer aqui. Aí pegou o peixe, saiu puxando o peixe até o oceano e jogou o peixe no oceano. Quando o peixe foi jogado no oceano, o peixe vira para ele e fala assim: Você não tem pena de mim? Você tem coragem de me largar aqui nesse lugar perigosíssimo? Tem aquáticos, seres aquáticos aqui muito perigosos, eles vão acabar comigo. Aí o Satyavrata entrou em espanto total, né? E perguntou: Quem é você? Primeiro você cresce, agora você fala. Quem é você? E aí o peixe se revelou, mostrou para ele a forma de Vishnu. Vishnu. E aí o rei se viu diante de Vishnu. E aí o rei fica completamente atordoado, né, com sintomas de espanto espiritual, né, tremendo de cima a baixo, com lágrimas caindo por todos os lados. Estava diante de Vishnu. E aí o rei perguntou: O que que você quer de mim? E Vishnu disse: Bem, primeiro eu tenho que te contar o seguinte, que desde que você ficou doente lá, iniciou uma missão. A sua missão começou a partir dali. Então, você tem uma missão para cumprir. E eu venho aqui te dizer agora, te declarar qual missão é essa. Você agora terá que construir uma barca. Você tem pouco tempo, alguns dias para construir uma barca. Nessa barca, você tem que trazer sementes, muitas sementes, todos os tipos de sementes que você puder achar, você coloca dentro dessa barca. E todos os animais que você encontrar em par, fêmea e macho.
você tem que colocar dentro dessa barca também. E não se preocupe, porque os 7 sábios, os saptaris, virão para te ajudar. Em tanto tempo vai começar um grande dilúvio, vai ser tudo tomado por água. Então você vai precisar preservar essas espécies de plantas, de animais e tudo para quando o dilúvio cessar. Essa é a sua missão. Então, o rei obedeceu, fez tudo de acordo, e o dilúvio começou. Era água para tudo que é lado, só se via água, na frente, atrás, todas as direções, e o céu só despejava água também, ondas enormes. E aí teve uma hora que as ondas eram tão violentas que o rei pensou assim: ah, não tem jeito, vamos naufragar, todos. Não posso fazer nada, né? O que que eu posso fazer? Vou sentar aqui e vou meditar. Aí o rei começou a meditar na barca, no meio de todos os animais. É, e de repente, quando ele estava meditando, ele sentiu que a barca estava tranquilinha, não estava mais sacudindo, né? Estava tranquilinha, suave, né? Como se estivesse fluindo. E aí o rei abriu o olho e viu que o peixe tinha voltado. Só que agora muito maior. Matsya Avatar tinha voltado e Matsya estava então conduzindo a embarcação de Satyavrata até terminar o dilúvio. Quando finalmente o dilúvio terminou e ele pôde então chegar em terra firme, aí Satyavrata ele é iniciado como um humano de um novo milênio e passa a ter o nome de Vaivasvata Manu, que é o Manu, né? Que é o iniciador de um novo milênio, do milênio que nós estamos, nós nos encontramos. Bom, não sei se vocês sabem, nós estamos na Era de Peixes. Ela teve início, a Era de Peixes, ela teve início dentro desse, né, desse Aion que nós estamos, porque as eras elas se repetem a cada 25, 26 mil anos. Todas as 12 eras se repetem a cada 25, 26 mil anos. Elas repetem tudo de novo. Então, dentro desse Aion, se chama Aion, né? São esses 25 para 26 mil anos, essa contagem de tempo se chama Aion. A-E-O-N. Aion. Dentro desse Aion, nós estamos na, numa 12ª parte desse Aion, que dura 2.165 anos, que teve início no ano 300, mais ou menos, após Cristo, que se chama Era de Peixes. Então, quando as pessoas falam assim, começou a Era de Aquário, vai começar a Era de Aquário, a Era de Aquário começou nesse dia, aquele ano, não sei o quê, não acredite, não acreditem. A Era de Aquário não começou. Ela vai começar em pouco tempo, daqui a uns 400 anos, nós vamos ter o início da Era de Aquário. Mas nós ainda estamos na fase final da Era de Peixe. Essa era, ela tem dois movimentos. Um, que é o movimento espiritual. Não religioso, tá? Espiritual, que é acionado, iniciado, primeiramente pelo autoconhecimento. Espiritualidade começa pelo autoconhecimento, e não através de acreditar nisso ou naquilo. Não é através da crença, é através, primeiramente, do autoconhecimento. Existem 2 formas de a gente obter autoconhecimento: estudando a Bhagavad Gita ou fazendo o seu mapa de nascimento védico. Tem outras formas, claro, né? Eu falo assim, no nível de precisão mesmo, pelo seu mapa védico. Ou estudando profundamente os 700 versos do Bhagavad Gita. O outro movimento da Era de Peixes, alguém sabe qual é?
Um é espiritualidade e o outro, quem vai falar, acho que é a Arati Nandip. Fabiana, Tô curiosa para saber, B, não sei não. Genevieve. O outro movimento da Era de Peixes, um é a espiritualidade, vocês entenderam, né? E também entenderam as duas melhores formas de se obter autoconhecimento. Não estou dizendo que são as únicas formas, tá? Existem muitas formas de se chegar lá nesse autoconhecimento, né? Da, acessar realmente potência, né? Nossa potência. A outra forma, outro movimento se chama confusão, perda de direção, esquecimento, vulnerabilidade, disposição a vícios, subterfúgios, formas de escapar, mal-entendidos, incompreensões. Um movimento é simples, né? Pelo menos dentro da cultura védica tem duas formas. Mas o outro movimento, ele tem inúmeras, incontáveis maneiras de funcionar. E a gente precisa escolher em qual dos dois movimentos a gente está, a gente se coloca. Esse é um assunto dessa lua cheia. A maior parte dela é em peixe. Só quando for lá depois de umas 7 da manhã, acredito que ela chega em Áries, ou mesmo depois disso, umas 7h30, 7:45, que ela está chegando realmente em Áries, na Nakshatra Ashwini, e vocês vão perceber essa transição, essa passagem. Vocês vão notar isso. Depois nós vamos entrar na fase minguante, gradativamente, vamos entrando na fase minguante até a próxima lua nova, que será daqui a 15 dias, tá bom? Queria falar também para vocês sobre a situação de 3 planetas nesse momento, que é, porque no horário do eclipse, do auge do eclipse, nós vamos estar com ascendente Escorpião, e existe um planeta que acabou de chegar em Escorpião, tem poucos dias, que é Vênus, estava em Libra, agora está em Escorpião. Vênus está depois do Sol, então ela está com visibilidade no início da noite, né? Você viu a distância aqui do Sol e ela. É uma boa distância. Dá para ver Vênus como a única estrela no céu assim que o Sol se põe, no lado oeste. Vênus em Escorpião. Como a Lua estará em Áries, regida por Marte, então Vênus regido por Marte, né? Então está mais ou menos assim. Mercúrio está em Libra, regido por Vênus que está em Escorpião, e Vênus regido por Marte, que está em Gêmeos, e Marte em Gêmeos está regido por Mercúrio. Então, a gente chama, não chega a ser exatamente um Parivartana Yoga, né, que é uma mútua recepção entre dois planetas, mas como se fosse um diálogo que está acontecendo entre esses 3 planetas, né? Mercúrio em Libra, Vênus em Escorpião, Marte em Gêmeos, volta para Mercúrio em Libra. Então, eles estão em diálogo, os 3 planetas estão tendo um diálogo entre eles. E como tem essa força de Marte, né, que é o regente de Áries, que a lua cheia está sendo regida por Áries, por estar em Áries, está sendo regida por Marte, e Marte em Gêmeos, regido por Mercúrio, Mercúrio em Libra, regido por Vênus, e Vênus em Escorpião, voltando de novo para ser regido por Marte, entendeu? Então, uma tríplice, né, de um diálogo entre esses 3 planetas, né? Então, como eu ia falar para vocês, Marte é a residência do Avatar, Narasimhadeva. Mercúrio é a residência do Avatar Buda, Buda Gautama.
E às vezes também se considera a morada de Vishnu, né? Vishnu. E Vênus, ele é a morada de Parashurama, que foi um avatar de Vishnu, que ele nasceu de pai e mãe brahmanas, mas que foi obrigado a se tornar um guerreiro. Ele teve que lutar com muitas falanges de guerreiros, apesar de ter nascimento como um brahmana, mas ele era muito, muito forte, né? Então, ele tinha uma aptidão também de guerra dentro dele, né? E com isso ele conseguiu restaurar um outro procedimento, um outro tipo de conduta sobre os guerreiros. Os guerreiros estavam tendo condutas muito desaprováveis, né? Então, com isso, ele restaurou a conduta desses guerreiros, tornando eles assim mais seguindo condutas mais justas, mais éticas, de mais honraria, de mais respeito, né? Então, ele meio educador, né? Parashurama. Então, assim, esse diálogo aí entre esses três planetas pode estar, junto com a Lua cheia ela pode estar trazendo esse prenúncio de que vem a partir de agora, vamos ver, né? Realmente até a próxima Lua cheia, que virá daqui a 28 dias, nesse ínterim que possa haver um melhor diálogo entre as nações que estão aí, né, travando conflitos muito desastrosos, muito catastróficos, muito destrutivos, né, com muitas pessoas inocentes pagando por esses conflitos entre os chefes de nações, né? Então, pode ser que venha aí, vamos observar. Eu gosto sempre assim, vamos observar, vamos ver se nesses 28 dias, se ocorre um diálogo, um entendimento, uns acordos, né? Uma abertura para isso, né? Vamos observar, e com isso encontrar novos caminhos, novas saídas, né? Mudar um pouco a retórica, a maneira como impõe a vontade, certo? Sim, né? Vamos ver, porque Mercúrio está em Swati, né? Então, Swati é representada por uma espada. Realmente, essa espada é a espada da justiça, né? Swati, a espada que Swati representa é a espada da justiça. Mas também é a espada que corta os nós, que prendem ao passado, porque tem também o ranço passado. Agora, a gente pode pegar tudo isso que eu estou acabando de falar e colocar também na prática, na nossa vida pessoal. A mesma coisa, né? A mesma coisa. Como muitos mestres dizem, né? O mundo nada mais é que um reflexo da nossa mentalidade. Cada um de nós forma uma mentalidade coletiva, né? Reunida. Então, o mundo é um reflexo dessa. Mudando a mentalidade, sendo a mudança que você quer ver no mundo, né? Fazendo a mudança em você. A mudança que você quer no mundo, faça em você. Preciso mudar a mentalidade, é uma questão de mudança de consciência. É colocar Deus no centro da nossa vida, e não o eu no centro da vida de todos. Eu não estou no centro da vida de todos. Quem está no centro sempre foi, é e será, né? É Deus. Você pode dar o nome de Deus, você pode dar o nome de universo, pode dar o nome de Alá, de Cristo, o nome que vocês quiserem dar. Essa consciência crística, essa consciência de Krishna, essa consciência da luz infinita, né, do supremo ser criador de todas as coisas, isso precisa estar no centro. Porque não, porque esse é o fato, está no centro. A nossa ilusão é
querer estar nesse centro. Isso aí é ilusão, é puro delírio. É o não reconhecimento de um fato. É a grande mentira, que é alimentada de inúmeras formas. Vocês sabem bem do que eu estou falando, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem vindo. Aqui a lua já não está mais visível, ela já subiu mais um pouquinho nesse período de 1 hora. Lua, lua, cadê você? Vou ter que ir lá fora agora para poder continuar vendo. Teve uma chuva boa aqui, deu uma limpeza no céu também. Aí ela apareceu. Natureza, né? Espero que estejam todos bem, confortáveis. Também, em vez de água, pode usar leite. Uma das coisas que se faz para oferecer a esta lua cheia, não qualquer outra lua cheia do ano, não. Esta de agora, é um docinho que se faz de leite com arroz. Leite, arroz e açúcar. Deixa o arroz, um pouquinho de arroz, vamos dizer assim, para meio litro d'água, meio litro de leite, você coloca uma colher de sobremesa de arroz. E deixa ali fervendo, fervendo, deixa o arroz cozinhar naquele meio litro de leite. Uma colherzinha de sobremesa, só. E meio litro de leite. Deixa o fogo bem baixinho, deixa cozinhando o arroz vai cozinhar, ele vai ficar molinho. E aí, quando já tiver o leite mais engrossado e o arroz bem molinho, aí você coloca açúcar numa proporção. No Ayurveda, a gente usa alguns condimentos, por exemplo, canela, noz moscada, cardamomo, água de rosas, aquele açafrão que não é o açafrão em pó, é aquele açafrão que é um filamentozinho, a gente chama de açafrão espanhol. Esse tem que colocar logo no início do cozimento. Todos. A canela não, a canela deve ser só para o final, que ela é muito fina, né? Mas noz moscada pode colocar, cardamomo também, o açafrão e a água de rosa já na hora de servir. Aí pode botar umas gotinhas de água de rosa. Se quiser incrementar, se não só o leite, o arroz e o açúcar, tá bom. E deixar do lado de fora. Então, mas aí vai dar bicho, né? Então, é preciso colocar o vasilhame com o arroz doce e um vasilhame dentro de um outro vasilhame com água, né? De forma que não encoste nas beiradas. O de dentro não encoste nas beiradas. Não pode dar uma formiguinha assim. E aí, no dia seguinte, come o arroz doce. Come ou compartilha. Come você e ainda compartilha com outras pessoas. Ele vai estar, então, abençoado com esse amrita, com esse néctar da imortalidade, né? Quem quiser ter o trabalho de fazer, sei que alguns não vão querer, mas eu sei que tem quem vai querer fazer. Mas aí não deu tempo de fazer de hoje, que é dia 16, para amanhã, que é dia 17, não tem problema fazer do dia 17 para o dia 18, não, porque a lua ainda vai estar bem gordinha, bem cheinha na noite seguinte, na próxima noite, né? Noite de hoje, na próxima noite a lua ainda vai estar bem cheia. Então pode fazer também, se não for fazer o arroz doce, pode colocar apenas água para receber os raios da lua. Ok? Alguma dúvida? Alguma perguntinha que queira fazer? Arati Nandip. Quantidade de arroz é pouca mesmo? Porque se não for tão pouco, o leite não engrossa. Aí fica aguado. Obrigada, Maria José. Essa água se bebe no dia seguinte, exatamente. Jaqueline, no lado sombra, a ilusão ou as doenças mentais? No lado sombra que você está falando seria o outro movimento da era de peixes? Parvati.
Noeli faz aniversário amanhã na Lua em Ashvini. Parabéns para você. Abraço, Noeli. Muita luz para você. Parabéns, viu? Obrigada, obrigada. Feliz da vida. Muito bom. História linda do Par de Estrelas. Ok. Que essa luz arde meus olhos. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. É, a Arate tem Sol em Escorpião, Lua em Libra, ascendente em Peixes. Sol lá na casa? Lua na 12? Que bonito, hein? Hoje teve um dia sensível, dores na nuca, pescoço, cor vibrando muito, chorou muito. A lua veio forte aqui. Ah, deixa limpar. Deixa limpar, chora tudo e bebe muita água, tá? Muita água. Pode colocar passas no arroz doce? Acho que melhor não, né? Porque vai entrar a acidez da uva. Patrícia, obrigada também, querida. Gratidão. É, Parva. Ah, você quer saber então se é sombra, se é o quê? Mente, ilusão? Ah, tá. Mas aí depois eu falei, né? Sim, sombra é tudo isso. Doenças mentais, sombra, ilusão, vícios, né? Relações viciosas, é a confusão. A palavra que se usa é confusão. É como se fosse um grande transtorno, um transtorno coletivo geral, né? Ninguém está muito em si, meio uma parte fora de si, tendo muita dificuldade de voltar a si, voltar para si, fora de si, né? Fora do núcleo da consciência. E por isso é preciso a espiritualidade, não é religião, é espiritualidade, que começa pelo autoconhecimento. O primeiro passo é o autoconhecimento. Senão a gente cai em crenças. Por isso é Bhagavad Gita. Ou então, o seu mapa natal de nascimento, Jyotisha, na astrologia védica. Você está linda, Noeli. Está parecendo a própria lua brilhando no céu. Com esse fundo aí, sideral. Você está com seu fone desligado. Você quer falar? O ascendente em câncer, ó. Lua, Ashwini, últimos graus de Virgem, entrando Uhum. o Sol, né? Em Virgem. Claro, sim. É Beleza. interessante, né? Sim. Achei Então, super interessante. a lua cheia está entre a sua 9 e 10, né? Sua casa 9 e casa 10, né? Casa 10. Né? Isso. Peixes na 9 e Áries na 10. Isso. É um lugar de levante, né? Levante. É, nossa, e muito, né? Sou bem agitada, bem querendo fazer muita coisa. Ah, Furacão. não. Não para de fazer muita coisa. Faz uma coisa só, mas com qualidade. É, esse é o problema. Eu quero fazer É, muita coisa. Eu quero aproveitar tudo nessa vida. Parece que eu só vou viver essa. é. Só não se fragmente, tá? Se mantenha É. inteira. Ok, queridos. Obrigada, querida. Obrigada também. Um grande abraço, uma lua cheia linda para vocês, muita bênção. E logo, logo nós vamos nos ver, daqui a pouco, na próxima lua nova, nós vamos nos encontrar no Diwali, né? O Festival das Luzes, que depois eu vou enviar os avisos para todos. Namastê, Hariom, Tat Sat, Jai Sri Krishna, Jai Sri Ram, Jai a dança da raça. Salve as golpes. Até a próxima. Namastê.
Namastê, Kátia.